Você está no primeiro dia de 2026 e eu preciso te fazer uma pergunta que talvez doa. Você vai passar esse ano inteiro do mesmo jeito que passou 2025? Trabalhando sem parar, se esforçando, fazendo sacrifício e no fim do mês olhando para o saldo da conta com aquela sensação de que nada mudou? Eu sei que você quer dizer que não. Eu sei que você quer acreditar que esse ano vai ser diferente. Mas querer não basta. Esperança não paga a conta. E promessa de ano novo sem mudança de posicionamento espiritual é só ilusão que dura até a primeira conta chegar. Eu vou te dizer uma verdade que pouca gente tem coragem de falar. O problema da sua vida financeira não é falta de dinheiro. Não é a economia. Não é o governo. Não é falta de oportunidade. O problema da sua vida financeira é a forma como você se posiciona diante do dinheiro. É a identidade que você assumiu. É o decreto que você faz todo dia sem perceber. Porque toda vez que você diz eu não tenho dinheiro, né, tá tudo caro, né, não dá pra mim, você está decretando escassez. E escassez decretada é escassez manifestada. Agora imagina o contrário. Imagina você acordar e antes de olhar o extrato, antes de conferir a conta, decretar: eu sou próspero, o dinheiro flui para mim, toda a porta financeira se abre diante de mim. Parece mentira? Parece ilusão? Então você ainda não entendeu como funciona o reino espiritual. Você ainda acha que primeiro o dinheiro precisa aparecer para depois você se sentir próspero. Mas a verdade é o contrário. Primeiro você assume identidade de próspero, depois o dinheiro se manifesta. E é exatamente isso que esse vídeo vai te ensinar. Não é teoria, não é filosofia bonita. É ativação financeira real. Mas eu preciso que você entenda uma coisa desde já. Se você sair antes do final, a ativação não acontece. Porque cada parte desse vídeo foi construída para quebrar uma camada de bloqueio. Cada palavra foi escolhida para mudar a frequência. E se você pular, se você assistir pela metade, se você sair antes do decreto final, você perde tudo. Você fica com a informação, mas perde a transformação. Esse vídeo não apareceu para você por acaso. Não é coincidência você estar aqui no primeiro dia do ano. Não é sorte. É momento de ativação. É oportunidade de você fechar de uma vez por todas o ciclo de escassez e entrar no ciclo de abundância. Mas só funciona se você ficar. Só funciona se você ouvir. Só funciona se você decretar. E só funciona se você selar nos comentários aquilo que você vai receber aqui. Então desliga o celular, fecha a porta, tira o fone de quem tá te chamando e fica aqui comigo até o final. Porque nos próximos minutos, você vai entender por que você nunca conseguiu sair do aperto financeiro. Você vai descobrir qual é a oração que realmente abre porta de provisão. E você vai receber o decreto que vai mudar a sua identidade financeira para sempre. Não perde. Não sai. Não distrai. Fica. Tem gente que vai entrar em 2026 carregando o mesmo peso de 2025. A mesma dívida no cartão. A mesma sensação de sufoco quando olha a conta bancária. A mesma vergonha de dizer não quando alguém pede dinheiro emprestado. E sabe qual é a parte mais dolorosa disso tudo? Não é a falta de dinheiro em si. É a certeza de que você trabalhou, você se esforçou, você fez tudo certo, e ainda assim o dinheiro escorreu pelos seus dedos como areia. Você está aqui porque alguma coisa dentro de você reconheceu que esse vídeo não apareceu por acaso. Primeiro dia do ano. Primeira oportunidade. Primeira chance de quebrar o que estava preso. Não é sobre começar mais um ano cheio de esperança vazia. É sobre ativar algo que estava trancado e que, sem a chave certa, vai continuar trancado. E eu preciso que você entenda uma coisa desde já. Se você sair daqui antes do final, a porta não abre. Não estou falando de mágica. Não estou falando de sorte. Estou falando de posicionamento espiritual diante do dinheiro. Existe uma frequência financeira que a maioria das pessoas nunca alcança, porque elas ficam presas na mesma oração de mendigo, no mesmo pedido desesperado, na mesma postura de quem implora por migalhas. E enquanto você continuar nessa frequência, 2026 vai ser uma repetição de tudo que você já viveu.
Você já percebeu que sempre que o dinheiro está perto de sobrar, aparece uma emergência? O carro quebra, o filho adoece, a geladeira para, a conta que você esqueceu chega. É como se existisse uma força invisível impedindo que você finalmente respire. E não é paranoia. Existe sim uma porta financeira trancada na sua vida. E ela não se abre com esforço. Ela se abre com autoridade. Esse vídeo vai te ensinar a diferença entre orar como alguém que pede e decretar como alguém que já possui. Porque no reino espiritual, dinheiro responde à identidade, não à necessidade. E se você não mudar a forma como se posiciona diante da provisão financeira, pode trabalhar o dobro, economizar o triplo, fazer sacrifício atrás de sacrifício, que o resultado vai ser sempre o mesmo: aperto, escassez e aquela angústia constante de que você nunca vai sair desse buraco. A virada começa quando você entende que o problema nunca foi falta de esforço. Mas antes de avançar, você precisa entender exatamente onde está presa a sua riqueza. A sua riqueza não está presa no banco. Não está presa no chefe que não te dá aumento. Não está presa na economia do país. Está presa na forma como você se vê diante do dinheiro. Toda vez que você diz, eu não consigo, eu nunca tenho, não é para mim, você está reforçando uma identidade de escassez. E identidade de escassez atrai resultado de escassez. Sempre. Pensa comigo. Quantas vezes você já trabalhou de domingo a domingo, fez hora extra, aceitou freela, vendeu coisa que você gostava, tudo para tentar juntar dinheiro. E no fim do mês, quando você vai ver o saldo, parece que você não fez nada. Parece que o dinheiro tem um buraco invisível por onde escapa. E você começa a se perguntar se existe alguma maldição, algum bloqueio, alguma coisa errada com você. A verdade é que existe sim um bloqueio. Mas não é o que você pensa. O bloqueio não está no mundo espiritual como uma entidade te perseguindo. O bloqueio está na sua própria boca, nas palavras que você fala, na forma como você declara a sua realidade financeira. Você passa o dia inteiro profetizando escassez sem perceber. Tá tudo caro. Não tenho dinheiro para isso. Esse mês tá difícil. E cada uma dessas frases é um tijolo na parede que separa você da abundância. Agora imagina o contrário. Imagina alguém que acorda e antes mesmo de conferir a conta declara: eu sou próspero. Minha vida financeira é abençoada. O dinheiro flui para mim com facilidade. Parece mentira? Parece ilusão? Pois é exatamente aí que mora o problema. Você foi ensinado a acreditar que só pode declarar aquilo que já vê. Mas no reino espiritual funciona ao contrário. Você vê aquilo que declara. Esse é o segredo que separa quem vive no limite de quem vive na provisão. Não é sorte, não é privilégio, não é dom. É posicionamento, é autoridade. É você assumir a identidade de herdeiro e parar de mendigar aquilo que já é seu por direito. E enquanto você não fizer essa mudança interna, pode assistir 1000 vídeos de educação financeira, pode fazer 1000 planilhas, pode cortar todos os gastos que o resultado vai ser sempre insuficiente. Você não precisa de mais esforço, você precisa de mais autoridade. E a autoridade começa quando você entende o que realmente significa decretar. Decretar não é repetir frase bonita. Não é afirmação positiva. Não é pensamento otimista. Decretar é você se posicionar como alguém que tem direito legal sobre aquilo que está declarando. É a diferença entre um mendigo pedindo moeda na rua e um herdeiro assinando um documento de posse. Os dois querem dinheiro, mas só um tem autoridade para receber. A maioria das pessoas ora pedindo: Senhor, se for da tua vontade, me ajuda a pagar essa conta. Pai, eu preciso de um milagre financeiro. Deus, eu tô desesperado, não sei mais o que fazer. Olha o tom, olha a postura. É uma oração de quem não tem certeza de nada. De quem está torcendo para que talvez, quem sabe, se Deus estiver de bom humor, algo aconteça. E sabe o que o universo responde para esse tipo de oração? Exatamente o que você está pedindo. Incerteza. Agora pega alguém que decreta: eu sou próspero. A provisão financeira é minha por direito. Toda dívida se desfaz diante da minha autoridade espiritual.
O dinheiro flui para mim de forma constante e abundante. Sente a diferença? Não é pedido, é declaração. Não é súplica, é posicionamento. E quando você decreta dessa forma, você não está tentando convencer Deus a te dar alguma coisa. Você está alinhando a sua identidade com aquilo que já existe no plano espiritual. Porque a verdade é essa: a provisão já existe, a abundância já existe. O dinheiro que você precisa para sair das dívidas, para ter paz financeira, para começar 2026 diferente, já existe. Não está faltando dinheiro no mundo. Não está faltando provisão no reino espiritual. O que está faltando é você se posicionar como alguém que tem acesso a isso. E enquanto você continuar com identidade de necessitado, você vai continuar recebendo migalha. Tem gente que trabalha 3 vezes mais que outra pessoa e ganha 3 vezes menos. Não é injustiça. Não é azar. É frequência. É posicionamento. A pessoa que ganha mais não é necessariamente mais inteligente, mais esforçada, mais competente. Ela só está numa frequência financeira diferente. Ela se vê de um jeito diferente. Ela fala de um jeito diferente. Ela decreta de um jeito diferente. E o dinheiro responde. Quando você muda a frequência, o dinheiro muda de direção. Mas para mudar a frequência, você precisa entender o que está segurando você na escassez. O que segura você na escassez não é falta de oportunidade, não é a crise, não é o governo, não é a economia. O que segura você na escassez é o medo financeiro enraizado tão fundo que virou parte da sua identidade. Você tem medo de olhar o extrato, medo de atender ligação de número desconhecido, medo de abrir a caixa de e-mail, medo de chegar no caixa e o cartão ser recusado. E esse medo não é só um sentimento ruim. Esse medo é uma declaração espiritual de que você não tem controle sobre o dinheiro. Toda vez que o medo aparece e você concorda com ele, você está assinando um contrato de escassez. Você está dizendo para o universo: eu não tenho autoridade aqui. Eu sou vítima das circunstâncias. Eu não sei como resolver isso. E o universo, que responde à sua declaração, devolve exatamente isso. Mais situações onde você não tem controle, mais emergências, mais imprevistos, mais contas que você não esperava. Porque você está preso num ciclo onde o medo gera escassez e a escassez gera mais medo. Agora pensa em alguém que mesmo com dívida, mesmo com conta no vermelho, acorda e declara: eu tenho autoridade sobre minha vida financeira. Nenhuma dívida é maior que minha provisão espiritual. Eu decreto que toda porta financeira trancada se abre diante de mim. Essa pessoa não está negando a realidade. Ela só não está deixando a realidade atual definir a realidade futura. Ela está quebrando o ciclo, está mudando a frequência, está assumindo posição de quem já venceu, mesmo quando a conta bancária ainda não mostra isso. E aqui entra uma coisa que pouca gente entende. O mundo espiritual não trabalha com tempo linear. No espiritual, a tua vitória financeira já aconteceu. A tua provisão já está liberada. O teu desbloqueio já está decretado. O problema é que você ainda está vivendo no passado emocional, onde a escassez era real. Você está preso na memória da falta, na lembrança da vergonha, no trauma de não conseguir pagar as contas. E enquanto você viver nesse passado emocional, o futuro financeiro não consegue se manifestar. Por isso que decretar é tão poderoso. Porque quando você decreta, você não está só falando palavra. Você está rompendo o timeline. Você está saindo da linha do tempo da escassez e entrando na linha do tempo da abundância. E isso não é filosofia barata. Isso é princípio espiritual real. Você pode continuar vivendo 2026 como uma repetição de 2025, ou você pode decretar hoje, agora, nesse primeiro dia do ano, que o ciclo acabou e um novo começou. O passado financeiro só tem poder se você continuar vivendo nele. E para sair desse passado, você precisa entender como funciona a oração que realmente abre porta. A oração que abre porta financeira não é aquela que você decorou na igreja. Não é aquela que todo mundo fala igual. Não é aquela cheia de "se for da tua vontade" e "talvez" e "quem sabe".
A oração que abre porta financeira é aquela que vem de alguém que já se vê do outro lado da porta. Alguém que não está pedindo permissão para entrar. Alguém que está declarando que a porta já é dela por direito de herança. Pensa no Pai Nosso. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Não é se puder me dá. Não é eu tô precisando muito, será que dá? É uma declaração direta. É uma certeza. É um decreto disfarçado de oração. E a palavra-chave ali é nosso. Não é o pão que eu tô pedindo. É o pão que já me pertence. Eu só tô declarando que ele se manifeste hoje. Agora pega esse mesmo princípio e aplica no dinheiro, na provisão financeira, no desbloqueio da tua vida material. A provisão financeira que é minha por direito se manifesta hoje. Sente a diferença? Não é súplica. É reivindicação. Você não está implorando por um milagre. Você está declarando que aquilo que já existe no espiritual se torne visível no natural. E quando você ora assim, você não está tentando convencer Deus de nada. Você está apenas alinhando a sua boca com a tua identidade de herdeiro. Está saindo da postura de mendigo e assumindo a postura de filho. E filho não pede. Filho recebe. Filho não implora. Filho decreta. Filho não fica na dúvida se vai ter ou não. Filho sabe que tudo que o pai tem é dele também. Essa é a identidade que destranca a porta financeira. Não é fé no sentido de torcer para que aconteça. É fé no sentido de ter certeza absoluta de que já aconteceu no espiritual, e agora é só questão de tempo até manifestar no natural. Por isso que eu disse no começo, esse vídeo não é para curioso. É para quem está no limite, para quem cansou de viver na escassez, para quem não aguenta mais começar o ano com a mesma dívida, o mesmo aperto, a mesma sensação de fracasso financeiro. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Foi porque chegou a hora de você assumir a identidade que libera a provisão. E essa identidade não vem com medo, não vem com dúvida. Vem com um decreto firme, claro e definitivo. Quando você ora como herdeiro, o universo responde como se você já fosse dono. E agora você precisa entender o momento exato em que essa oração se torna ativação. Ativação financeira não acontece quando você quer. Acontece quando você está pronto. E estar pronto não significa ter a vida organizada, ter dinheiro guardado, ter tudo resolvido. Estar pronto significa chegar no ponto onde você para de negociar com a escassez e decide, de uma vez por todas, que acabou. Que você não vai mais aceitar viver assim. Que você não vai entrar em mais um ano carregando o mesmo peso financeiro. Esse é o momento da ativação. E sabe por que tantas pessoas oram, declaram, fazem corrente, participam de campanha e nada muda? Porque elas fazem tudo isso ainda negociando com o medo. Elas declaram abundância, mas continuam esperando a próxima conta para se desesperar. Elas falam de provisão, mas continuam acordando de madrugada preocupadas com dinheiro. Elas dizem que creem, mas continuam com a mesma postura de quem não tem autoridade nenhuma sobre a vida financeira. E aí não ativa, porque ativação exige rompimento total. Rompimento não é você fingir que a dívida não existe. Não é você ignorar a realidade. Rompimento é você olhar para a realidade e declarar que ela não tem a última palavra. É você ver a conta no vermelho e decretar: essa conta não define meu destino financeiro. Eu decreto que toda dívida se desfaz. Eu decreto que a provisão que preciso já está a caminho. Eu decreto que minha vida financeira está sob nova administração espiritual. E quando você decreta isso de verdade, algo muda no invisível. Porque o dinheiro não é só papel. O dinheiro é energia. E energia responde à frequência. Se você está na frequência do medo, você atrai situações que geram mais medo. Se você está na frequência da escassez, você atrai situações que confirmam a escassez. Mas quando você muda de frequência e passa a decretar como alguém que já tem, como alguém que já venceu, como alguém que já está do outro lado, o dinheiro começa a fluir na tua direção. Não porque você mereceu, mas porque você se posicionou. E eu preciso que você entenda uma coisa. Esse vídeo não é só informação. Esse vídeo é ferramenta de ativação.
Cada palavra que você está ouvindo aqui foi cuidadosamente escolhida para quebrar a frequência de escassez e te colocar na frequência de provisão. Mas só funciona se você ficar até o final, porque a ativação completa só acontece no encerramento. Se você sair agora, você leva a informação, mas perde a ativação. E informação sem ativação é só conhecimento que não transforma nada. A ativação está acontecendo agora, mas só se completa se você permanecer. E para que a ativação seja definitiva, você precisa fazer uma coisa que a maioria não faz. A maioria das pessoas assiste, concorda, até se emociona, mas não sela. E sem selar, não ativa completamente. Selar é você tornar público de alguma forma que você assumiu essa identidade nova. Que você não é mais a mesma pessoa financeiramente quebrada, emocionalmente derrotada, espiritualmente sem autoridade. Selar é você assinar no mundo visível aquilo que você decretou no mundo invisível. E a forma mais simples de fazer isso agora é comentar. Não é superstição. Não é joguinho de engajamento. É princípio espiritual. Quando você comenta algo específico relacionado ao decreto financeiro, você está declarando publicamente que você assumiu posição. Você está dizendo para o universo, para você mesmo, para quem está vendo: eu não sou mais quem eu era. Minha identidade financeira mudou. Eu decreto provisão, abundância e desbloqueio total sobre minha vida. E isso tem peso. Isso gera compromisso. Isso ativa algo que o silêncio não ativa. Porque uma coisa é você pensar. Outra coisa é você falar sozinho no quarto. Mas quando você declara publicamente, quando você escreve, quando você coloca para fora, você está criando um pacto espiritual. Você está dizendo: eu não estou só assistindo, eu estou participando. Eu não vim aqui só consumir conteúdo. Eu vim aqui para mudar meu destino financeiro. E o universo honra quem se posiciona. O universo responde quem age. O universo libera provisão para quem assume autoridade. Então aqui vai o que você precisa fazer agora, antes de continuar. Vai lá nos comentários e escreve: eu decreto provisão e abundância sobre 2026. Simples assim, sem vergonha, sem medo de parecer louco, sem medo do que vão pensar. Porque quem tem medo de decretar publicamente ainda está preso na identidade de escassez. Ainda está com vergonha de assumir que quer prosperidade. Ainda está achando que dinheiro é coisa mundana e que querer abundância é ser ganancioso. E enquanto você tiver essa mentalidade, você nunca vai sair do aperto. Dinheiro não é sujo. Dinheiro não é pecado. Dinheiro é ferramenta. E você precisa de dinheiro para viver com dignidade, para cuidar da família, para ter paz, para dormir tranquilo, para não viver no desespero todo fim de mês. Então para de ter vergonha de querer prosperidade financeira. Para de achar que você precisa viver na pobreza para ser espiritual. E vai lá agora, comenta, sela o decreto e volta aqui para receber a palavra final que vai fechar esse ciclo de escassez de uma vez por todas. Quem sela publicamente ativa algo que o pensamento sozinho não alcança. E agora que você selou, está pronto para receber o decreto completo. O decreto completo não é fórmula mágica, não é mantra, não é reza decorada, é declaração de identidade. É você falando em voz alta quem você é no reino espiritual e o que você tem direito de receber. E quando você fala isso com convicção, com autoridade, com certeza absoluta, você não está pedindo para o universo te dar alguma coisa. Você está lembrando o universo de quem você sempre foi. Herdeiro, não mendigo. Próspero, não quebrado. Abundante, não escasso. Repete isso agora comigo, em voz alta se possível, ou pelo menos dentro de você com toda a força que você tiver. Eu sou próspero, minha vida financeira é abençoada. Toda porta financeira trancada se abre diante de mim. Toda dívida se desfaz. Todo bloqueio se quebra. O dinheiro flui para mim de forma constante, abundante e sobrenatural. Eu não sou vítima das circunstâncias. Eu tenho autoridade sobre minha provisão. Eu decreto que 2026
É o ano do meu desbloqueio financeiro total. Sente o que acontece quando você fala isso? Sente como algo se move dentro de você? Não é ilusão. Não é emoção barata. É ativação real. É a tua alma reconhecendo uma verdade que ela sempre soube, mas que você passou anos negando por medo, por vergonha, por achar que não merecia. Mas você merece sim. Você merece viver em paz financeira. Você merece não ter medo de abrir o e-mail. Você merece ter dinheiro sobrando no final do mês. Você merece prosperidade. E agora, eu vou te dar a chave final. A chave que a maioria perde porque sai do vídeo cedo demais. A chave que separa quem apenas assiste de quem realmente transforma. A chave é essa. Você precisa decretar todo dia. Não adianta decretar uma vez, se emocionar, achar lindo, e amanhã voltar para o discurso de escassez. Decreto não é evento único. Decreto é posicionamento diário. É você acordar e antes de olhar o celular, antes de ver notícia ruim, antes de entrar no desespero, declarar quem você é. Todo dia você acorda e decreta: eu sou próspero. Todo dia você se posiciona: o dinheiro flui para mim. Todo dia você quebra a frequência de escassez e entra na frequência de abundância. E com o tempo, isso deixa de ser esforço e vira identidade. Deixa de ser algo que você fala e vira algo que você é. E quando isso acontece, quando a abundância vira identidade, o dinheiro não tem escolha. Ele vem. Porque dinheiro responde a quem você é, não a quanto você luta. O decreto diário transforma a declaração em identidade permanente. Mas antes de encerrar, você precisa entender o que acontece com quem ignora. Quem ignora entra em 2026 exatamente como saiu de 2025. Mesma dívida, mesmo aperto, mesma sensação de que trabalha, trabalha, trabalha e nada muda. E o pior não é nem a situação financeira. O pior é o desgaste emocional. É você acordar todo dia carregando o peso da escassez. É você perder o sono pensando em como vai pagar as contas. É você evitar sair de casa porque tudo custa dinheiro que você não tem. É você viver com vergonha financeira constante. E aí vem mais um ano. E você faz promessa. Esse ano vai ser diferente. Esse ano eu vou me organizar. Esse ano eu vou guardar dinheiro. Mas sem mudança de identidade, sem mudança de frequência, sem mudança de decreto, o resultado é sempre o mesmo. Porque você continua sendo a mesma pessoa internamente. Você continua se vendo como alguém que nunca tem dinheiro. Você continua falando como alguém que vive no limite. Você continua decretando escassez sem perceber. Enquanto isso, tem gente que assistiu esse vídeo até o final, entendeu a mensagem, selou o decreto nos comentários e saiu daqui diferente. Não porque aconteceu um milagre instantâneo, mas porque aconteceu uma mudança de posicionamento. Essas pessoas saíram daqui se vendo de outro jeito, se posicionando de outro jeito, falando de outro jeito. E nos próximos dias, nas próximas semanas, elas vão começar a ver o dinheiro fluindo de formas que não fluía antes. Oportunidade que aparece, dívida que se resolve, provisão que chega de onde não esperava. E você? Você vai ser a pessoa que assistiu, achou interessante e não fez nada? Ou você vai ser a pessoa que entendeu que esse momento, esse vídeo, esse primeiro dia do ano, foi a oportunidade de quebrar o ciclo? Porque oportunidade de ativação não aparece todo dia. Não aparece toda hora, aparece em momentos específicos. E quando você perde o momento, você perde a ativação. Você pode até tentar fazer depois, mas não vai ter a mesma força, não vai ter o mesmo peso espiritual. Por isso que eu insisti tanto para você ficar até o final. Por isso que eu avisei lá no começo que pular partes quebra o processo. Porque ativação não é fragmentada. Ativação é completa ou não é. E se você chegou até aqui, você fez a parte mais difícil. Você permaneceu, você ouviu, você selou. Agora só falta uma coisa: você aplicar. Você sair daqui e viver como alguém que realmente mudou de identidade financeira. Não amanhã. Não na próxima semana. Agora. Quem sai daqui sem aplicar,
Desperdiça a ativação que acabou de receber. E para que você não desperdice, vou te dar a última instrução. A última instrução é essa. Você vai sair daqui e vai enfrentar a realidade. A conta ainda vai estar lá. A dívida ainda vai estar lá. O saldo ainda vai estar negativo. E nesse momento você vai ter uma escolha. Ou você acredita no que acabou de decretar, ou você volta para o discurso de escassez. Ou você mantém a frequência de abundância, ou você cai de novo na frequência de medo. E é nesse momento que a maioria perde tudo. Porque ativar é fácil quando você está emocionado, quando você está assistindo o vídeo, quando você está se sentindo motivado. Difícil é manter a ativação quando a realidade bate na porta. Quando chega a conta de luz, quando o cartão é recusado, quando alguém te cobra. É aí que você descobre se você realmente mudou de identidade ou se você só se emocionou por alguns minutos. É aí que você descobre se você é herdeiro de verdade ou se você ainda é mendigo disfarçado. Herdeiro de verdade olha para a conta e decreta: isso não define meu destino. Herdeiro de verdade vê o saldo negativo e declara: minha provisão não depende do que eu vejo, depende do que eu decreto. Herdeiro de verdade enfrenta a dívida e fala: você vai se desfazer porque eu tenho autoridade espiritual sobre minha vida financeira. E não é negação da realidade. É recusa de deixar a realidade atual definir a realidade futura. Você precisa entender que mudança financeira real não começa quando o dinheiro chega. Começa quando você muda internamente, mesmo sem o dinheiro ainda ter chegado. Começa quando você para de viver como vítima e passa a viver como vitorioso. Começa quando você para de decretar escassez e passa a decretar abundância. Começa quando você assume de verdade que você é próspero, independente do que a conta bancária mostre agora. E aqui vai uma verdade que vai te libertar. Você não precisa esperar a situação melhorar para se posicionar como próspero. Você se posiciona como próspero agora, e aí a situação melhora. A ordem está invertida na cabeça da maioria. A maioria acha que primeiro o dinheiro vem, depois ela se sente próspera. Mas no reino espiritual funciona ao contrário. Primeiro você assume identidade de próspero, depois o dinheiro se manifesta para confirmar a identidade. Primeiro você decreta, depois você vê. Primeiro você crê, depois você recebe. A mudança externa é sempre reflexo da mudança interna que você já fez. E agora, no encerramento final, você vai selar tudo de uma vez. Você chegou até aqui. Isso já diz muito sobre você. Diz que você não desiste fácil. Diz que você realmente quer mudança. Diz que você não está aqui só passando tempo, está aqui buscando transformação real. E transformação real exige mais do que assistir. Exige decisão. Exige compromisso. Exige você olhar no espelho e dizer: acabou. Eu não aceito mais viver assim. Eu não vou mais negociar com a escassez. Eu não vou mais me contentar com migalha. Esse é o momento onde você para de ser espectador e vira protagonista da sua própria história financeira. Onde você para de esperar que alguém resolva por você e assume que você tem autoridade para resolver. Onde você para de culpar circunstância, governo, economia, azar e assume responsabilidade espiritual pela sua provisão. Porque no final das contas, ninguém vai decretar por você. Ninguém vai te dar a identidade de próspero. Você precisa assumir essa identidade sozinho. E quando você assume, quando você decreta, quando você sela, algo acontece no invisível que você não vê agora, mas vai ver nos próximos dias. Portas que estavam trancadas começam a se abrir. Dinheiro que estava preso começa a fluir. Oportunidades que não existiam começam a aparecer. Não porque você ficou mais inteligente, não porque você trabalhou mais, mas porque você mudou de frequência. E na frequência de abundância, o dinheiro vem naturalmente. Agora, eu quero que você faça uma coisa. Respira fundo. Coloca a mão no peito e sente. Sente que algo mudou em você durante esse vídeo. Você não é mais a mesma pessoa que começou a assistir. Você ouviu verdade.
Você recebeu ativação. Você selou o decreto. E isso tem peso espiritual real. Isso não é ilusão. Isso não é emoção passageira. Isso é transformação começando. E se você mantiver o que recebeu aqui, se você aplicar, se você viver como quem realmente mudou, 2026 vai ser o ano mais próspero da sua vida. Mas você precisa decidir agora. Não amanhã. Não depois. Agora. Você decide se vai viver 2026 na frequência de escassez ou na frequência de abundância. Se vai viver como mendigo ou como herdeiro. Se vai viver pedindo migalha ou decretando provisão. A escolha é sua. Sempre foi. E sempre vai ser. Ninguém pode fazer essa escolha por você. Nem eu, nem Deus, nem ninguém. Só você. Então escolhe. Escolhe agora. Escolhe bem. A decisão que você toma agora define a realidade financeira que você vai viver esse ano. E para fechar, eu vou te dar o decreto final que sela tudo. Este é o decreto final. O decreto que você vai guardar, repetir e viver. Não é decoreba. Não é religiosidade vazia. É declaração de guerra contra a escassez. É você dizendo para o universo espiritual que você não aceita mais viver na frequência de falta. Que você não vai mais permitir que a porta financeira fique trancada. Que você assumiu de uma vez por todas quem você realmente é. Filho, herdeiro, próspero. Repete comigo agora com toda a autoridade que você tiver. Eu decreto que toda a porta financeira trancada na minha vida se abre agora. Eu decreto que toda dívida se desfaz. Eu decreto que todo bloqueio financeiro é quebrado neste momento. Eu decreto que o dinheiro flui para mim de forma constante, abundante e sobrenatural. Eu decreto que 2026 é o ano da minha restauração financeira completa. Eu não sou vítima. Eu sou vitorioso. Eu não sou pobre. Eu sou próspero. Eu não sou escasso. Eu sou abundante. Sente o peso dessas palavras? Sente como elas reverberam dentro de você? Isso não é autoajuda. Isso não é pensamento positivo. Isso é decreto espiritual real. E quando você decreta assim, com essa convicção, com essa autoridade, você não está só falando palavras. Você está ativando um código no reino invisível. Você está liberando uma frequência. Você está abrindo um portal de provisão que estava fechado. E agora é só questão de tempo até você ver no natural aquilo que você acabou de decretar no espiritual. Nos próximos dias, presta atenção. Presta atenção nas oportunidades que vão aparecer. Presta atenção no dinheiro que vai chegar de onde você não esperava. Presta atenção nas portas que vão se abrir. Presta atenção na paz financeira que vai começar a tomar o lugar da ansiedade. Porque tudo isso é confirmação de que o decreto funcionou, de que a ativação aconteceu, de que você realmente mudou de frequência. E quando você ver a primeira confirmação, quando você perceber que algo mudou, volta aqui nos comentários e testemunha. Porque testemunho não é só para te fazer se sentir bem. Testemunho é para selar ainda mais a tua vitória. É para declarar publicamente que Deus cumpriu, que o decreto funcionou, que a ativação foi real. E quando você testemunha, você ativa a fé em outras pessoas que estão passando pelo que você passou. Você se torna instrumento de transformação. Você deixa de ser só alguém que recebeu e vira alguém que multiplica. O decreto está feito, a ativação está completa, agora é só viver como quem já venceu. E para fechar esse momento de forma definitiva, eu tenho uma última palavra para você. Você chegou até o final. E isso não é pouca coisa. Enquanto milhares de pessoas saíram no meio do caminho, você permaneceu. Enquanto muita gente achou que já sabia tudo e fechou o vídeo, você ficou. E sabe o que isso significa? Significa que você realmente quer mudança. Significa que você está cansado de viver do jeito que vive. Significa que você tomou a decisão de que 2026 não vai ser repetição de 2025. Agora, eu preciso que você seja honesto comigo e principalmente consigo mesmo. Você realmente acredita no que ouviu aqui?
Você realmente vai sair daqui e viver como alguém que mudou de identidade financeira? Ou você vai voltar para o discurso de sempre, para a mentalidade de sempre, para a frequência de sempre? Porque se você voltar, nada muda. Se você continuar decretando escassez, falando como pobre, se posicionando como vítima, o resultado vai ser o mesmo de sempre. Mas se você aplicar o que recebeu aqui, se você decretar todo dia, se você assumir de verdade a identidade de próspero, você vai ver mudança. Não da noite para o dia, não de forma mágica, mas de forma real, progressiva e sobrenatural. Você vai começar a ver oportunidade onde não via. Você vai começar a receber dinheiro de onde não esperava. Você vai começar a sentir paz financeira no lugar da ansiedade. E tudo isso porque você mudou de frequência. Então aqui vai o que você precisa fazer agora. Primeiro, se você ainda não comentou, vai lá agora e escreve: Eu decreto provisão e abundância sobre 2026. Sela o decreto. Torna público. Assina no mundo visível aquilo que você ativou no mundo invisível. Segundo, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque eu vou continuar trazendo conteúdo de ativação financeira, desbloqueio espiritual e prosperidade real. E você precisa estar aqui para receber. Terceiro, e mais importante, repete o decreto todo dia. Acorda e decreta: Eu sou próspero. O dinheiro flui para mim. Toda a porta financeira se abre diante de mim. Faz disso um hábito. Faz disso identidade. Faz disso a tua nova forma de viver. Porque decreto que não vira rotina, não transforma. Decreto ocasional não muda a frequência. Você precisa decretar até que pare de ser esforço e vire natureza. E quando você começar a ver os resultados, quando o dinheiro começar a fluir, quando a provisão começar a chegar, volta aqui e testemunha. Deixa nos comentários o que aconteceu. Porque o seu testemunho vai ativar fé em alguém que está passando agora pelo que você passou. Vai ser instrumento de transformação na vida de outra pessoa. Vai multiplicar a ativação que você recebeu. Eu vou te deixar com uma última pergunta. Daqui a 1 ano, quando 2026 estiver terminando, você quer olhar para trás e ver que nada mudou? Quer ver que você continuou no mesmo aperto, na mesma dívida, no mesmo ciclo de escassez? Ou você quer olhar para trás e ver que esse foi o ano da virada? O ano em que você finalmente entendeu como funciona a provisão espiritual. O ano em que você assumiu identidade de herdeiro. O ano em que a porta financeira se abriu de vez. A escolha é sua. Sempre foi e sempre vai ser. Ninguém pode decretar por você. Ninguém pode assumir autoridade por você. Ninguém pode mudar a sua frequência por você. Só você pode fazer isso. E você faz começando agora. Não amanhã. Não na próxima semana. Agora. Sai daqui diferente. Sai daqui transformado. Sai daqui decretando. E vive 2026 como alguém que realmente é próspero, independente do que a conta bancária mostre hoje. Eu decreto sobre você: provisão financeira constante, abundância sobrenatural, desbloqueio total, portas abertas, dívidas desfeitas, paz financeira e autoridade espiritual sobre o dinheiro. Recebe, aplica e testemunha. Até o próximo vídeo. E lembra, você não é pobre, você é próspero, você não é vítima, você é vitorioso, você não é escasso, você é abundante. Decreta isso, vive isso, e 2026 vai confirmar.